Olha, nós vamos hoje ouvir a palavra de Deus. Deus me abriu algo assim. Ele já tinha me dado essa palavra há algum tempo atrás. E um dia eu falei assim: pessoal, eu vou trazer para vocês uma pregação sobre os 40. Vou trazer para vocês uma pregação sobre os 40. Que Deus estava me abrindo, né? Para que você possa entender, né, essa questão dos 40, a existência da humanidade vai durar 7.000 anos, porque Deus trabalha com ciclos de 7. Então a existência da humanidade vai durar quanto? 7.000 anos. 7 milênios. 7.000 anos. Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, de Adão até Jesus, foram 4.000 anos. O 4, para você entender o que eu vou falar, o 4 na Bíblia significa, a importância do 4, o significado do 4 significa fruto. O 4 significa o quê? Fruto. Então nós temos nessa vida o 40, que é o período que Deus nos dá de vida, independente de você viver 10 anos ou 100 anos. O 40 representa o período, não exatamente os anos que você vai viver, mas o período. O período que é o tempo, a oportunidade que nós temos nessa terra para frutificar. Quando Jesus escolhe os seus discípulos, o que ele fala? Ele diz o quê? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Qual o objetivo? Para que vá e dê fruto. Deixa eu fazer uma coisa antes aqui, que eu preciso fazer, antes de eu continuar pregando. Vem aqui, Aline, vem aqui, Débora. Vem aqui vocês duas. Hã? Vem aqui. Hã? Deu moleza nas pernas? Não esperava? Eu sei que você não esperava. Sobe aqui. Essas duas moças, irmãos, elas estão indo fazer um trabalho de evangelismo toda a quarta e toda a sexta, lá no bairro do Nova Lima. E eu quero que a igreja me ajude a orar por elas, porque elas vão enfrentar muita coisa lá. Deus vai usar elas muito na libertação lá. E já está usando. Já está usando. E eu quero agora que a igreja faça uma oração para que nós venhamos oficialmente enviá-las debaixo da unção de Deus. Assim como Jesus fez com seus discípulos. E que lá elas sejam usadas pelo Senhor. E tem sido. Pessoas têm sido batizadas com o Espírito Santo. Pessoas têm caído de joelhos no trabalho de atendimento que elas estão fazendo lá. Isso para a glória de Deus. E eu quero nesse momento orar por elas. Colocar essa bênção sobre elas. Vocês vão libertar muitas pessoas de demônios lá, hein? Demônios mesmo. Os bichos vão cair por terra. Jesus vai usar vocês. Tá bom? Chega um pouquinho mais para cá, por favor. Estenda as mãos para cá, para o altar. Em nome de Jesus. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós aqui estamos em sua presença. Ó Pai, a tua palavra diz que o Senhor enviou os discípulos de 2 em 2. E eles foram debaixo da autoridade do Senhor. Meu Pai, assim nós fazemos nessa noite. Meu Deus, elas estão lá fazendo a obra. Meu Deus, mas vai ter coisa pesada que o Senhor vai dar na mão delas. Que o Senhor possa revestir a Aline, que o Senhor possa revestir a Débora, e que a tua unção venha ensiná-las todas as coisas. Dê discernimento, dê a ela a tua direção. Em nome de Jesus. E eu digo a você, Satanás está proibido de tocar nelas para a glória de Deus. Para você tocar nelas, você tem que passar por cima do meu Deus primeiro. Em nome de Jesus. E amém. E graças a Deus. Amém. Vocês estão abençoados, tá? Vai lá, em nome de Jesus. Então, voltando aqui. O 4 significa o quê? Fruto. Então, não fostes vós que me escolhestes. Jesus falou, mas eu que vos escolhi. Para que vades e deis fruto. Muito fruto. A fim de que vocês sejam os meus discípulos.
E tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vai conceder a vocês. Então guarde isso, o 4 é fruto. Por que eu estou falando isso, irmãos? Algumas pessoas, na Bíblia, nós vemos exemplos de algumas pessoas que tiveram o 40. Quando eu falar o 40, você vai entender o 40 como uma oportunidade de frutificar nessa terra. Porque ninguém está aqui para ocupar a terra inutilmente. A gente está aqui para frutificar. Então, o Saul, por exemplo. Saul foi um rei antes de Davi. Ele teve 42 anos de reinado. No segundo ano, o reinado dele foi rasgado. Depois que o reinado dele foi rasgado, ele teve mais 40 anos que ele ficou no trono. Quanto tempo? 40. O que significa isso? A oportunidade de ele mudar as atitudes dele. Ele não mudou. Ele morreu obstinado no erro. Nós temos o povo que saiu do Egito, o povo de Israel. Quanto tempo o povo, eles ficaram no deserto? 40 anos. O que eles fizeram esses 40 anos? Eles tentaram a Deus 10 vezes. O que eles fizeram esses 40 anos? Eles murmuraram e trouxeram para diante deles o que? A destruição. O que eles fizeram durante esses 40 anos que Deus deu para eles? Para que eles tivessem a oportunidade de fazer aquilo que agradava a Deus. Eles se prostituíram. O que eles fizeram nesses 40 anos? Eles tentaram a Deus e foram mordidos pelas serpentes. Irmãos, eles fizeram tudo errado. E se você observar, nesse período a gente já vê a graça de Deus se manifestando. Porque a gente vê um povo murmurando e Deus mandando carne. A gente vê um povo reclamando e Deus mandando pão. A gente vê um povo rebelde e Deus fazendo a água brotar da rocha. Então a gente vê ali a misericórdia de Deus já no Velho Testamento. A gente vê uma nuvem de coluna guiando eles no frio de fogo, né? Uma coluna de fogo. A gente vê uma coluna de fogo guiando eles no frio, à noite, no deserto. E a gente vê uma nuvem guiando eles durante o dia, para o sol não machucar eles. Então a gente vê a graça de Deus ali. A gente vê as bênçãos de Deus sendo derramadas, mas a gente vê a falta de compromisso deles com Deus. A falta de corresponder o amor que Deus estava tendo com eles. Porque quando Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, ao mesmo tempo que Ele fala isso, Ele chega para mim e para você e fala o quê? Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti? A ti mesmo. Ou seja, Deus me amou, maravilha, mas Ele pede que eu venha corresponder ao amor dEle. E como que eu correspondo ao amor de Deus? Gratidão, obediência, entregando a minha vida no altar dEle. E que período que eu tenho para fazer isso? Os meus 40. Esse é o período que eu tenho para fazer isso. Esse é o período que você tem para fazer isso. Elias estava debaixo de uma árvore pedindo a morte. Elias estava passando um momento muito sério no ministério dele. E quando ele pediu a morte, Deus enviou um anjo. E quando Deus enviou um anjo, Deus deu para ele pão, diga pão e água. Que significa o quê? Um alimento, mas o alimento veio da mão do anjo. Que alimento esse? É um alimento espiritual. E ele comeu esse pão, ele bebeu a água e ele voltou a se entregar, porque ele estava mal. Aí Deus vem e manda novamente o anjo. E dá para ele pão e dá para ele água. Que simboliza o quê? A palavra de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu e Ele é a fonte de água viva. Quando ele bebeu aquele pão, e quando ele bebeu aquela água e comeu aquele pão, ele se levantou e com a força daquela comida, guarda isso, com o quê? A força daquela comida, ele caminhou. E a Bíblia fala que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Você quer cumprir o seu ministério? Você quer cumprir a sua chamada? Você quer cumprir, fazendo a vontade de Deus nessa vida, o seu período de vida, agradando a Deus?
Você quer cumprir com louvor? Então, meu irmão, como que o anjo está te dando? E quem é o anjo hoje, irmãos? Lá em Apocalipse, na 7, a Bíblia fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A todas elas diz assim, ó: aquele que tem a chave, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, ele escreve ao anjo da igreja A, B, C, aí vai falando. Ele traz as características diversas que ele tem, Deus falando, e sempre entrega ao anjo. O anjo hoje é o pregador. O anjo da igreja que se refere lá é o pastor. Então você quer viver uma vida, você quer passar por esses 40, por esse período que nós temos nessa vida, que são períodos de provações. Não são períodos fáceis, irmãos. O Evangelho nunca, a Bíblia verdadeira mesmo, a pregação real verdadeira, nunca vendeu o mar de rosas. Pelo contrário, a Bíblia diz: no mundo tereis. Ou seja, nesse período que vocês têm, para vocês frutificarem, haverá aflições. As tentações surgirão, mas não virá a tentação se não manda. Você tem condições de vencer qualquer uma delas. Mas como que eu tenho condições de vencer qualquer uma delas? Através do pão e através da água. Através da palavra de Deus. Por isso, não se aparte da palavra de Deus. Irmãos, uma pessoa que come um pão e bebe uma água, com a força dessa comida, se fosse uma coisa natural, ela conseguiria caminhar 40 dias e 40 noites? É complicado, né? Ou seja, sabe o que Deus está falando? Que esse período que Ele dá para a gente viver nessa terra, a gente pode viver de um sobrenatural durante esse período. Foi algo extraordinário que Deus fez através de Elias. Vou mais além ainda. Quanto tempo Moisés ficou no monte, recebendo de Deus a orientação, as leis, os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. Quanto tempo que ele ficou? 40 dias. E 40? Cada vez que ele foi. 40 dias, recebendo as orientações, para levar ao povo, que passaria 40 anos no deserto. Eles tinham as orientações, eles tinham os mandamentos. Gente, nós temos os mandamentos, nós temos a palavra revelada ao nosso coração, para a gente viver nessa terra. Esse é o manual de Deus para nós. Você quer ver? Se quiserdes, Isaías 1,19, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, a obediência a essa palavra, a submissão aos princípios da palavra de Deus, vai fazer com que eu passe os meus 40. Ou seja, o período que Deus me deu de vida, eu passe com louvor. Eu passe vivendo o sobrenatural na minha vida. Eu passe vivendo que, ainda que haja momentos de fome, Deus visita com fartura. Eu passo com livramentos, ou antes da cova, ou dentro da cova, ou depois da cova, mas Deus vai ser com a gente. Em todas as coisas nós seremos muito mais que vencedores. E eu digo, irmãos, também, assim como diz lá em Jonas capítulo 3, coloca para mim Jonas capítulo 3, Deus deu 40 dias para Nínive se arrepender. Você sabe quando o período que nós temos de oportunidade para a gente se arrepender e para a gente nascer de novo? É desde o momento que a gente abriu os olhos, a gente teve consciência do que é certo e que é errado, até o último dia do nosso respirar. Esses 40 representam o período. São provações. Período de muitas aflições. Mas um período que você vai ver, se nós cumprirmos a palavra de Deus,
Deus vai mandar anjos nesse deserto, que é esse mundo que a gente vive, e vai nos honrar, e vai nos abençoar. Vamos ver aqui, olha só. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega. Qual era a mensagem? Contra ela, a mensagem que eu te digo. Irmãos, hoje você não pode pregar nada contra o que as pessoas fazem, que está desagradando a Deus, que é julgamento. É assim ou não é? Elas já ficam armadas. Já ficam armadas. Mas a Bíblia fala, irmãos, que nós devemos pregar, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Como a pastora trouxe esse versículo, as minhas pernas balançam quando eu vejo esse versículo. E se cumpriu em vossos ouvidos as Escrituras. Isso é muito sério. Quer dizer, não sou mais ignorante, eu conheço. Nínive, ela precisava entender quem ela era. E olha só o que diz o versículo seguinte: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Irmãos, quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus também é como um dia. Esses 3 dias representam o quê? Jonas, irmãos, é um sinal. Deus fala do sinal de Jonas. O período que Jesus passou na terra pregando foi o mesmo período que Jonas pregou também em Nínive. Mesma coisa. Só que Jesus foram 3 anos. E Nínive, 3 dias. Você sabe o que representa a cidade de Nínive? Representa o mundo corrompido, porque lá tinha tudo que não presta. Tudo que não prestava, tudo quanto é prática que não prestava, estava em Nínive. Tanto que a maldade daquele povo subiu até Deus. A maldade daquele povo subiu até o Senhor, e Deus levantou um profeta, e falou: vai lá e prega contra eles, vai lá e fala o que tem que ser falado. Eles precisam entender, eles precisam aprender. E quando ele começou a pregar um dia, quando ele terminou, eram 3 dias. 3 dias é consolidação. A obra está feita. Está testificado naquela cidade, o que aquela cidade precisava ouvir. O que aquela cidade precisava aprender. E a mensagem era: prega contra ela. Jonas foi lá e pregou. Versículo seguinte: e começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda, quanto tempo? 40 dias, e Nínive será o quê? Destruída, subvertida. Então Jonas, ele começou, quando ele colocou o pé, ele já disse: gente, eu estou aqui para falar para vocês, em nome de Deus, que Nínive vai ser destruída dentro de 40 dias. Por que não foi destruída logo? Toda palavra, irmãos, que Deus manda para a gente de exortação, Ele dá tempo para a gente refletir e se arrepender, porque o arrependimento muda tudo. Quando o Senhor enviou Isaías até o rei Ezequias, o Isaías falou assim: a palavra que eu tenho para você, ó rei, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O rei virou o rosto para a parede e se consertou com Deus. O Isaías estava no pátio ainda do templo. Deus falou: volta lá, e fala para ele que eu ouvi a lágrima dele, e eu ouvi a oração dele, e fala para ele que eu mudei agora. Ele não vai morrer mais não. Irmão, o arrependimento muda a nossa história. Nós temos o 40, nós temos a oportunidade de nós nos arrependermos de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros. Um dia eu estava conversando com os irmãos, quando começou a pandemia, foi um tal de clamor: vamos clamar para Deus ouvir, vamos clamar. Eu falei assim: irmão, tudo bem, vamos clamar, mas o que adianta a gente clamar com as mesmas atitudes? Cadê o glória a Deus que não sai? Tem muita gente clamando, mas com as mesmas
Atitude. A nossa atitude não são sementes? Semente não vai trazer colheita? Se eu não mudo a minha atitude, eu não mudo a minha semente, eu não mudo a minha colheita, eu não mudo nada. O que fez Nínive mudar de vida, ter a misericórdia de Deus e provar da salvação, porque estava condenada à destruição? Foi porque eles se arrependeram, porque eles fizeram jejuns, eles oraram, mas eles mudaram a atitude. Segundo Crônicas 7,14, coloca lá para mim, por favor. Segundo Crônicas 7,14. Irmãos, não se engane, pastor, eu não estou na presença de Deus mais, eu não estou firme com Deus mais, eu não estou mais cumprindo princípios da palavra de Deus, e Deus está mandando pão para mim, está mandando carne para mim, está mandando água para mim. Pois é, Deus mandou também no Velho Testamento, mas eles não entraram na terra prometida. Abre o teu olho, não se engane, Deus é justo, Deus é Deus, não se engane. Não seja um crente sem compromisso. Seja uma pessoa compromissada com a palavra de Deus. Porque se você estiver em Cristo, e se Cristo estiver em você, você pode pedir o que quiser que Deus vai fazer na sua vida. Pode ser mais apertado? Pode, porque a porta é estreita. A larga leva para a perdição, mas a estreita leva para a salvação. Amém, Jesus? Olha só. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Irmão, se Nínive, que não chamava pelo nome do Senhor, Deus teve misericórdia, imagine o povo de Deus. Nós temos esse período, gente, para a gente se voltar para Deus. O ministério da reconciliação está de pé. Se o meu povo que me chama pelo meu nome, o que? Se humilhar. O que é se humilhar? Obediência. Se humilhar é obedecer. E orar, conversar com Deus, e buscar a minha face, intimidade, e se converter do quê? Dos seus maus caminhos. Não é só se humilhar, não é só orar, não é só buscar a minha face, tem que se converter dos maus caminhos. Aí o que vai acontecer? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Nosso Deus é maravilhoso, ó. E sararei o quê? A sua terra. Nínive fez isso, e nem povo de Deus eles eram. Quando Deus enviou Jesus nessa terra, nós não éramos povo de Deus também. Não, pastor, éramos criatura de Deus, que pecamos e nos afastamos de Deus. Ele enviou Jesus, por isso que ele fala, todo aquele que receber, não perece, mas tem a vida eterna. E aquele que não receber, perece e perde a vida eterna. Porque são escolhas que fazemos. Está diante de nós a bênção, está diante de nós a maldição. Escolhe a bênção, escolhe a vida e viva. Deus falou, vai lá e prega contra ela, Jonas. E Jonas chega e falou assim, ó, Deus vai destruir todo mundo, mas só daqui 40 dias. Só daqui? Deus é tão bom que Ele dá tempo. Deus é longânimo, gente. Só que nessa longanimidade de Deus, é que muita gente está se perdendo, sabe por quê? Porque o pão está descendo do céu. Porque a carne está descendo, mesmo eu sendo murmurador. Olha que coisa séria. Porque mesmo na prostituição nada está acontecendo, mas a Bíblia fala, irmãos, que quando o povo de Israel estava no deserto, num só dia morreram 23 mil pessoas. De repente veio algo sobre eles. E não foi de repente. Isso foi criado no mundo espiritual já contra eles. Que coisa séria, pessoal. Eles tinham a palavra de Deus para obedecer, mas eles não quiseram. Mas se nós obedecemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus nos exaltará sobre todas as nações da terra. Deus vai nos dar vitória e todas as bênçãos virão e nos alcançarão.
E não serão bênçãos passageiras. Não serão coisas que nós teremos aqui e perderemos ali. Serão coisas, irmãos, firmes. Firmes. Ou seja, ninguém remove da sua vida mais. Deus quer que o seu povo viva isso. Deus quer que o seu povo tenha isso. Então eu entendo que esses 40, esse período que temos para vivermos nessa terra, tem que ser períodos frutíferos. Você é uma pessoa que tem condições de frutificar. Ovelha, gera ovelha, frutifica. Deus deu essa bênção para nós como igreja, de frutificar, de multiplicarmos. Nós podemos fazer isso. O crescimento pertence ao povo de Deus. Amém, Jesus? Agora, como é que Jesus passou os 40 dele? Aqui onde eu queria chegar. Porque Jesus também teve os seus 40, não teve? E quem melhor para ser o nosso exemplo do que Jesus? Você pode observar que antes dos 40 de Jesus, houve o batismo de Jesus. Aqui eu já quero soltar uma palavra para você. Você quer ser uma pessoa vitoriosa nesse período na terra que você tem para viver? Primeira coisa que você tem que fazer é se tornar uma nova criatura. Porque quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. E quando eu falo entrar e ver no reino de Deus, eu não estou falando da eternidade. Eu estou falando do reino de Deus que João Batista pregou, quando ele disse, arrependam-se, olha só, porque é chegado a vós o reino de Deus. Em outras palavras, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser privados de um reino que Deus está estendendo até nós por Jesus Cristo. Irmão, quantas pessoas hoje, mesmo depois que Jesus morreu e ressuscitou, estão vivendo o reino das trevas ainda? Ou não? Sim ou não? Sim. Então Jesus fez a parte dele, fez. Eu não preciso fazer mais nada não. Preciso. Eu preciso convidar Jesus para a minha vida. Assim como foi convidado Jesus naquele casamento. Só que eu não posso convidar Jesus para ser um mero convidado, porque um convidado não opina nada na vida dos outros. O convidado vai numa festa, ele não opina nada. Se ele opinar, ele se torna uma pessoa até que incomoda. Por que esse cara veio opinar na minha festa? Eu convido ele e ele ainda veio opinar na minha festa. Agora, quando Jesus, ele é um convidado, mas ele é colocado na posição de Senhor, porque tem gente que só tem Jesus como Salvador. Dá uma dor de barriga, Jesus me salva. Problema financeiro aperta, Jesus me salva. Mas na hora de obedecer, cadê o Senhor? Irmãos, por que o mundo está passando o que está? É simples. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Não obedecem a Deus, corrupção. Cada vez tirando mais do pó, pisando mais na cabeça deles. Enganando, pegando as pessoas que não têm uma mente aberta. E oprimindo, fazendo aquelas pessoas escada para poderem crescer. Pessoas que se vendem por causa de uma cesta básica. Pessoas que se vendem por causa de R$100. O fulano é gente boa, me deu R$100. Aí fica na mão do fulano. As pessoas não têm tido Jesus como seu Senhor. O mundo, poucos têm Jesus como seu Senhor. Poucos. Porque se Jesus fosse Senhor, Senhor mesmo, irmão, de nações, bendita seria essa nação. A Bíblia não mente. Bendita seria essa nação. Agora, ainda que o mundo não tenha, se você tiver Jesus como Senhor da sua vida, a tua casa vai ser bendita. Porque Ele vai mandar a bênção dEle na tua casa. Está lá em Provérbios 3. Eu vou mandar a bênção no teu celeiro. Se você não se apoiar no seu próprio entendimento, mas fizer a minha vontade e me honrar.
É isso que Deus fala para nós. É isso que Deus fala ao nosso coração. Então Jesus foi batizado, saiu das águas, veio o Espírito Santo sobre ele. Outra coisa também, você quer ser abençoado nesse 40? O que é o 40, pessoal? O período que nós temos nessa vida, para honrarmos a Deus e frutificarmos. Você pode ver 100 anos, mas esses 100 anos, biblicamente, é o 40 que você tem. Você pode viver 50 anos, mas esses 50 anos, biblicamente, é o 40 que você tem. É a permanência sua nessa terra para frutificar, para fazer a vontade de Deus. Então é necessário que você busque também, irmãos, o Espírito Santo. Pastor, com o Espírito Santo não me batizou ainda. Irmãos, como é que o Espírito Santo vai batizar uma pessoa? Por exemplo, se a pessoa ela fica em casa e não ora, ela fica em casa e não lê a Bíblia, vai na igreja de 20 em 20 dias, aparece só na Santa Ceia, quando vai? A pessoa não tem uma comunhão com Deus, não jejua, não ora, não se inclina para as coisas espirituais, não tem a prática de salmodiar, de viver, cantar hinos espirituais na presença de Deus. Ela vive para assistir série, ela fica a madrugada inteira assistindo série, ela conhece todas as séries que existem, todas. Tem gente que a vida dos outros conhece tudo também, tudo. Tem gente que vive na pornografia na internet. Como é que essa pessoa vai ser cheia do Espírito Santo, irmãos? Fala para mim. Todo mundo que chega para ela e conta uma fofoca, ela replica aquilo. Como é que ela vai ser cheia do Espírito Santo? A pessoa, para ser cheia do Espírito Santo, irmãos, ela precisa se inclinar para as coisas do Espírito. Aleluia! Amém, Jesus? E uma pessoa que não é dirigida pelo Espírito Santo, ela não vai frutificar nessa terra. Sabe por quê? Porque ela vai deixar o Espírito Santo de lado para fazer a sua vontade. E a Bíblia fala que eu, sem Ele, sem Deus, sem Jesus, eu não sou nada. E eu nada posso fazer. Então a frutificação não vai acontecer. Eu estou enganando a mim mesmo. Irmãos, eu tenho dono, você tem dono. Jesus pagou o preço. Jesus verteu o sangue dele na cruz para nos salvar. E Ele nos fez reis, e Ele nos fez sacerdotes, para que a gente reine sobre a terra. Fomos chamados para frutificar. E aí depois Jesus sai das águas, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. Veio uma voz e fala assim: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Aí Jesus, pelo Espírito, coloca lá, Mateus capítulo 4, por favor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser o quê? Tentado pelo... Você já viu quando Jesus falou assim, ó, venci o mundo? Você sabe o que significa esse deserto aí? É o mundo que a gente vive, irmão. Esse deserto só vai acabar ou quando Jesus buscar a igreja, ou quando a gente fechar os olhos e ir para o céu. Hã? Ou você acha que eu estou errado? Irmãos, a gente vence uma, vem outra. É ou não é? A gente vence um dia, no outro dia a gente está lutando para vencer mais um. Não é assim? Esse deserto aí representa o mundo. Jesus falou assim, olha, eles estão no mundo, mas não são do mundo, mas nós estamos no mundo. E eu peço a ti, ó Pai, que não os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Santifica-os na tua verdade, Pai, a tua palavra é a verdade. Como é que Jesus venceu no deserto? Com a palavra. Jesus venceu no deserto com a palavra. Com a palavra. Isso quer dizer que mesmo nesse mundo, quem nasceu de novo, quem deixa o Espírito de Deus dirigir,
Pode estar nesse mundo, mas vai ser vitorioso nesse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: o que direi, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Quem está guiando Jesus no deserto é o Espírito Santo. Quem vai te guiar no deserto? Exatamente. É Ele que vai te guiar nesse deserto. E olha o que Deus fala sobre o deserto. Ele fala que no deserto Ele vai fazer com que haja rios. No deserto Ele prepara uma mesa para você. Você sabia que, embora você esteja nesse mundo, você pode estar nesse mundo, mas viver os passos verdejantes, mesmo no deserto? Por quê? Porque Ele fala assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá. Primeira bênção. Encontrará o quê? Pastagem. Primeira bênção, salvar-se-á. Novo nascimento. E depois, encontrará, mesmo no deserto. Deus tem um pasto para você. Deus tem uma bênção para você. Porque isso é figura espiritual. Você está no deserto, mas você está vivendo a glória de Deus. Você está no mundo, irmãos, mas você está vivendo a vitória de Deus. Por quê? Porque você entregou a sua vida para Deus de verdade. Você tem compromisso com Deus. Você tem compromisso com Deus. Você tem compromisso com Deus. Isso é maravilhoso. E o que tem nesse deserto? O nosso adversário também. Quem é o nosso adversário? Satanás. Irmão, Satanás, ele é um derrotado. Satanás, ele já perdeu para Jesus. Jesus tomou a chave da mão dele. Só que Satanás, ele age, ele tenta fazer a gente sofrer através do quê? Do lugar que nós damos para ele, das brechas que nós damos para ele. Quando nós não estamos alinhados com a palavra de Deus. Porque se a gente estiver alinhado com a palavra de Deus, diz a Bíblia que nós estaremos num caminho onde o imundo não passará. E toda vez que ele se levantar, o que a Bíblia fala? Tornar-se-ão nada, como nada são. Então, quando você olhar para Satanás, você tem que ver ele como nada. Mas você tem que estar em Deus. Você tem que estar no Senhor. Versículo seguinte, olha só. E tendo jejuado, olha quantos dias? 40 dias e 40? O que é isso? Para que serve o jejum? Para quebrar a nossa? Sabe o que Deus está falando aqui? Nesse período de 40, nesse tempo que nós temos de vida aqui na terra, nós não podemos deixar nossa carne dirigir. Se a carne dirigir, pelo amor de Deus, o negócio fica feio para nós. Porque a carne é inclinação para a morte. Então, durante todo o período, ele fala de jejum. O que é isso? Eu tenho um espírito ligado com Deus, está convertido, está firme com Deus. Esse espírito, ele tem autoridade e consegue dominar a minha alma, as minhas emoções. Agora, só isso não. Nós temos que chegar num nível que a gente tem domínio sobre a nossa carne. Não é a sua carne que manda em você. Quem manda em você é o seu espírito. Diga amém, Jesus? É o seu espírito. Então, nesse período que temos para viver, nós devemos cuidar muito da nossa carne. Nós devemos buscar bastante a Deus. Porque a conexão do Espírito Santo conosco é no Espírito. Não é na alma e nem na carne. Nós devemos discernir essas três coisas. Nós devemos discernir a voz do Espírito, nós devemos discernir a voz da alma, que são a voz das emoções, e nós devemos discernir a voz da nossa carne. Quando você aprende a discernir, você começa a ter autoridade sobre você mesmo. Você começa a ser pastor de si mesmo. Oh, aleluia! Olha que ensinamento, gente, que Deus está dando para nós. Olha que coisa maravilhosa. E ali estava Jesus. E depois de 40 dias e 40 noites, o que aconteceu com ele? Teve o quê? Nesses 40,
que é o período que nós temos aqui na terra para viver, não que seja 40 anos, mas você já entendeu o que eu estou falando, né? Esses 40, a oportunidade que temos para frutificar, também teremos fome. Quando criança, você já tem fome. Quando você começa a entender as coisas, já começa a desejar as coisas. E geralmente a gente tem fome é o quê? Desejar aquilo que a gente não consegue ainda ter. Tem gente que tem fome de ter uma família, tem gente que tem fome de ter a saúde restaurada, não é? Tem gente que tem fome de ter uma pessoa, né? Um esposo, uma esposa, um companheiro, um varão, uma varoa que respeite, que vá mesmo amar a pessoa, respeitar até o último dia da sua vida. Tem gente que tem fome em relação à vida financeira também. Existem muitas fomes nessa terra. Tem gente que tem fome de ser um empresário. Tem gente que tem fome até em relação ao ministério. Em relação ao ministério. Só que a palavra de Deus diz, irmão, se a gente tiver fome e sede de justiça, nós seremos fartos. Deus vai saciar a nossa fome. Mas a fome que nós temos que ter é a fome e a sede de justiça. A justiça está onde? Está na palavra. Está na palavra a justiça. Porque se nós não vigiarmos, nós vamos fazer besteira. Quer ver uma coisa? Olha só quando ele teve fome. E chegando-se a ele quem? O tentador, ele vai agir nas nossas necessidades. Nas nossas necessidades. A gente vê na Bíblia uma mulher chamada Ana, que ela tinha uma necessidade, uma fome tão grande de ser mãe, ela era estéril. E ela, irmão, o que ela fazia? Por ela não ser mãe, o inimigo usava a outra que tinha 5 filhos, se eu não me engano. Acho que é 5 filhos. E usava para irritar ela. A Penina ficava irritando Ana. E ficava falando, olha aí, eu tenho filhos, você não tem. Ficava jogando, humilhando aquela mulher. E aquela mulher entrava no quarto, chorava e não comia, e ficava naquela situação toda, né? De repente ela recebeu uma palavra do marido dela e ela foi para a igreja. Chegando na igreja, ela derramou a alma dela na presença do Senhor. Ela falou com Deus. O profeta viu aquilo, irmão, e liberou uma bênção para ela. E falou para ela assim, ó, vai e seja feito conforme a tua petição. Em outras palavras, foi liberada uma bênção para aquela mulher engravidar. Aquela mulher, ela saiu da igreja. Ela não estava grávida. Mas o semblante dela já não era mais de fome. Dá para entender um negócio desse? O semblante dela já não era mais triste por aquilo que ela não tinha. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa fome, irmãos. Porque a nossa fome pode provocar em nós uma ansiedade. A nossa fome pode provocar em nós uma depressão, por a gente não poder ter aquilo naquela hora. A nossa fome pode prejudicar até a nossa saúde. Se nós não soubermos administrar a nossa vida emocional. E no mundo a gente tem fome. A gente tem fome. A pessoa tem uma fome de comprar um carro. Quando ela compra um carro, ela tem uma fome de comprar o melhor. Ela tem uma fome de comprar uma casa. Quando ela compra uma casa, ela começa a olhar e fala assim, acho que eu vou mudar dessa casa, eu vou comprar uma que tenha isso, isso e isso. As pessoas têm fome. E quando a fome vem, o tentador se aproveita. E ele começa a martelar em cima daquilo. Ele vai martelando. E olha só o que ele sugeriu para Jesus. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem quem? Em pães. Irmãos, ministerialmente, Davi foi ungido com 18 anos. Ele assumiu o reinado depois de 15 anos. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero falar para você uma coisa. Deus pode te dar uma promessa, Deus pode te dar uma palavra, mas o tempo é dele, você tem que respeitar isso. O tempo é de quem? É dele. Deus pode chegar em você e te dar uma direção, te dar uma visão aberta, falar assim, olha, eu tenho isso para você, mas é para o tempo determinado. Se a gente não esperar, irmão, não saber administrar esse tempo, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer igual Abraão fez. A gente vai querer dar uma ajudinha para Deus para o filho nascer.
E o que ocasionou isso? Problema. Um exemplo bem claro para você entender. Deus me dá uma direção para eu ter uma empresa, mas eu não tenho dinheiro. Ele fala para mim, isso aqui é seu. Desce o manto. Tá lá, o negócio está pronto. Na minha cabeça eu tenho tudo, no meu coração eu tenho tudo. Um plano que veio de Deus para o meu coração. Mas eu não tenho dinheiro. O que eu faço? Eu vou lá no AJ, pego o dinheiro para montar a empresa. Uma pessoa para ter uma empresa, ela tem que ter no mínimo uma condição para manter pelo menos o vermelho de pelo menos 2 anos. Uma empresa, ela se consolida com 3 anos. Com o 4º ano, ela começa a dar fruto. No 5º ano, é o momento de decisão. No 6º ano, a coisa melhora. No 7º é descanso. No 8º ano é que você começa a viver. Não é assim, não. Mas como eu não sou uma pessoa que eu sei esperar o tempo de Deus, o que eu faço? Eu dou um jeito e transformo a pedra. Isso quando? No período que eu vivo nessa terra. E aí eu me enrolo todo, me prejudico. Eu tenho problemas sérios. Muito sérios. E se a pessoa não tiver cabeça, ela não consegue nem administrar depois. A coisa fica terrível. Tudo, ore a Deus, busque a Deus, principalmente quando o plano é dele para a sua vida, ele vai prover tudo. Porque nós pregamos aqui que Deus dá a uva, te coloca numa terra que mana leite e mana mel. Ele dá a uva, que é o cumprimento da promessa, mas ele dá o leite, que é o sustento, e a novidade também vem, que é o mel. Quando está na direção de Deus, tudo acontece, o diabo não consegue. Então eu preciso buscar a Deus, assim como Salomão buscou a Deus. Meu Deus, me dá sabedoria para eu entrar e sair diante do seu povo. José teve um sonho, não teve, gente? Se cumpriu da noite para o dia. Parecia que nem ia se cumprir. Daqui a pouco está aquele homem preso. Daqui a pouco Deus dá um sonho para Faraó. Faraó fala para o copeiro fala de José para Faraó. Faraó manda chamar José. José chega lá, revela todo o sonho e ainda fala assim: só precisa de alguém para administrar isso. Ele falou: boa essa palavra. Quem que eu vou colocar? Ele falou: está diante do Senhor aqui. E ele foi colocado como primeiro-ministro no Egito. Então cuidado para você não transformar pedras em pães. Deus confirma para você um namoro. Deus confirma para você que aquela moça é para você, aquele rapaz é para você. Mas você olha e você vê que ainda precisa Deus trabalhar ali. Mas a pessoa já pega e já vai, e ela quer começar a transformar a pedra em pão, ou seja, fazer coisas antes do tempo. E aquilo que era para ser bênção, acaba sendo um problema muito grande. Então, nesse período que nós temos, nós precisamos, irmãos, fazer o que Jesus fez. O que ele fez? Olha só, continue. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Satanás queria que Jesus fosse servo dele nessa terra. Quando Satanás vem sugerir algo nesse período de vida que nós temos, é porque ele não está preocupado em matar nossa fome não, irmãos. Ele está querendo ser senhor da pessoa. Ele está querendo escravizar a pessoa pela abertura que a pessoa dá para ele. E se essa pessoa entender sua posição dentro da palavra, ela vai entender que aquela sugestão não vem de Deus, porque fere a palavra de Deus. E ela vai dizer: não vou matar minha fome com aquilo que Deus não está mandando para mim. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E essa pessoa vai ficar firme. Então, nesse período, precisamos entender isso. Irmãos, há tempo de plantar, há tempo de colher. Debaixo do sol, há tempo para todo o propósito de Deus na nossa vida. O Salmo capítulo 1 fala assim:
que nós daremos frutos na estação própria. Então, se eu tiver plantado, se as águas de Deus estiver regando a minha raiz, tudo que Deus tem para mim no ano de 2021 vai acontecer da parte de Deus. Tudo que Deus tem para você vai acontecer da parte de Deus. Nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus. Tira a ansiedade, lança sobre Ele toda a ansiedade, que Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de nós. O que mais, pastor? Versículo seguinte: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Olha o diabo agora usando a Bíblia. O diabo está usando o quê? Um versículo da Bíblia. Colocou Jesus no pináculo do templo e falou: pula daí. Irmãos, é muito fácil, porque alguém fala assim: pastor, que absurdo. Até eu que não leio a Bíblia, eu sei que o diabo tem... É verdade, quando a gente é filho de Deus, a gente consegue identificar o absurdo das heresias. Consegue ou não consegue, pessoal? A gente consegue. A gente consegue, o Espírito Santo testifica no nosso coração: está distorcendo a palavra. É assim ou não é? Está distorcendo. Irmãos, e a Bíblia Sagrada, se você não tomar cuidado, você pode distorcer ela para aquilo que você quiser. Se o espírito de mentira, de engano está na vida de uma pessoa, ele distorce para aquilo que ele quiser. Já viu alguém falar assim: pastor, a Bíblia cada um explica uma coisa? Já viu alguém falar isso? Cada um explica uma coisa. Quem está com a razão? Irmãos, é muito fácil. Se você ler um texto da Bíblia, ela pode te passar muitas lições, mas todas as lições que vêm de Deus não vai ferir a própria Bíblia. Não vai ferir a própria palavra de Deus. Não vai ferir. Por exemplo, Jesus estava passando e estava um homem chamado Zaqueu, de pequena estatura. E aquele homem Zaqueu não conseguia ver Jesus de tão pequeno que ele era. Então ele correu na frente e ele subiu numa figueira brava para ver Jesus. Quando Jesus ia passando, e ele olhando, vendo Jesus maravilhado, Jesus olha para cima e Jesus chama ele pelo nome. Essa palavra chama ele pelo nome, pode surgir uma pregação em cima disso que não fere o contexto da palavra. Aí Jesus chama ele pelo nome e fala: desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Você pode pegar essa palavra pousar e você pode pregar em cima dela. Como assim, pastor? Você quer um Deus que só pousa na sua casa, ou você quer que Ele habita na sua vida? Não sai fora do contexto. E a Bíblia fala que ele desceu depressa e ele recebeu Jesus gostoso. Uma outra pregação. Que pregação? Meu querido, quando você for na casa de Deus, recebe Jesus gostoso. Aleluia! Recebe Jesus com alegria. Isso não sai fora do contexto. Aí quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, muitos ficavam murmurando, dizendo: mas quem é ele para entrar para ser hóspede de um homem pecador? Ou seja, mais uma mensagem: Deus veio para os doentes, Deus não veio para os sãos. Se você é pecador, você está no lugar certo, porque Jesus quer mesmo entrar na tua casa e mudar a tua vida. Não sai fora do contexto. E quando Jesus estava na casa de Zaqueu, Zaqueu mesmo disse: Senhor, se eu tenho defraudado o povo, cobrando impostos acima daquilo que eu deveria, eu vou restituir 4 vezes mais. Uma outra mensagem: a presença de Deus na sua vida vai mostrar quem você é, e vai fazer com que você se conserte diante de Deus. Para quê? Aí Jesus falou o quê? Agora a salvação entrou nessa casa. Jesus já estava lá e a salvação não estava. Então você prega, você pode tirar uma mensagem dali e você não sai fora do contexto. Deu para entender? Agora vamos supor que eu faça uma arca da aliança e coloco aqui no altar. A Bíblia fala que
depois daquela arca da aliança que levava a presença de Deus, não se pode construir nada igual. Você sabe por que não pode? Porque o que tinha dentro da arca da aliança? Tinha a palavra, tinha a vara de Arão, tinha o maná. O que tinha dentro da arca da aliança? Tinha a presença de Deus, o Espírito Santo. Jesus morreu, o véu foi rasgado. Jesus fez a obra e foi ao Pai e disse: enviarei um outro Consolador para vocês, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora tem que estar dentro da arca da aliança ou tem que estar em nós? Aí já fere o contexto. Já fere o contexto. Se eu entrar aqui com uma arca da aliança, toca pessoal, toca aí na presença de Deus, toca, está completo, é uma heresia fora de série, irmão. É um crime, é um assassinato. É igual a gente falar assim no português, nós vai. Assassinou o português. A gente não fala o português correto, mas o nós vai assassinou. Deu para entender? Então, teologicamente, isso é um assassinato. Irmãos, se você olhar na Bíblia, lá tem toda a fórmula do azeite que Moisés fez. Um dia um pastor falou: meu Deus, eu vou fazer esse azeite. Só que no final a Bíblia fala assim, ó: ninguém pode fazer igual. Quem fizer é amaldiçoado. Aí o cara vai e faz, e unge o povo com aquele azeite. Está amaldiçoando a igreja. Então não é bem assim, cada um tem uma interpretação, não. Quando o Espírito Santo revela, tem texto, tem contexto. Porque Deus não vai ferir a sua palavra, irmãos. Deus não vai ferir a sua palavra. O diabo ali levou Jesus ao pináculo do templo e falou assim: pula daí, porque está escrito, Deus vai dar ordem aos teus anjos para te guardar de todo mal, você não vai tropeçar em nenhuma pedra, pula, pula. E ele falou: também está escrito. Vamos lá, o que está escrito? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eclesiastes 10:8, coloca aí. O que é tentar Deus? Olha só: quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra morderá. Irmãos, quando Salomão ele escreveu isso, os muros separavam a cidade dos inimigos. Separavam a cidade dos inimigos. O Senhor Deus falou para Israel: eu sou um muro de fogo em volta de vocês. Ou seja, Deus, Ele coloca limite, mesmo que não seja físico. Ele é o nosso muro. E quem é Deus para nós? É a palavra. E qual o limite que nós temos? A palavra. Por que aquele povo nos 40 anos do deserto foram picados pela serpente? Porque eles estavam sempre ultrapassando os limites que Deus estabeleceu. Quando Deus coloca os seus princípios para a gente respeitar na palavra de Deus, Ele está dizendo assim, ó: esse é o seu muro, não faça além disso. E isso é tão verdade que até na lei dos homens existem muros, existem limites. E quando a gente ultrapassa os limites, a gente pode ser penalizado. A gente pode pagar um preço. E ali fala: se a gente ultrapassar o muro, quem vai morder a gente? A serpente. Isso aconteceu com o povo lá nos 40 anos de deserto. E como que a serpente age? Tem serpente que corre até atrás. Já viu serpente que corre atrás? Tem serpente que hipnotiza a pessoa assim, ó. Tem quem tem medo de cobra. Tem serpente que corre atrás. Irmão, tem gente que está correndo do diabo toda hora. Pastor, o diabo está me perseguindo, o diabo está me perseguindo. Espera aí, vai que está errado isso aí. Você está passando o muro para lá? Porque se você estiver nos limites de Deus, o diabo não entra não.
Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e essa pessoa vai dizer: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu descansarei, nele eu confiarei. Então tem cobra que corre atrás, tem cobra, irmão, que ela hipnotiza mesmo. Já viu essa? Você olha para ela, ela começa assim, ela separa assim. Tem gente que está assim, está hipnotizado. Tem cobra, irmão, que cospe no olho o veneno e faz a pessoa perder a visão. Irmão, você escuta tanta besteira na rede social, tanta gente falando besteira, e acha que está pregando o Evangelho, e só está desviando pessoas descontentes e contaminadas, porque um dia foram prejudicadas e ficaram contaminadas. Ela não assume, mas ficou ferida. Tem gente que o ministério dele partiu de uma ferida, e a doutrina dele é em cima daquela ferida. Ele não foi curado, ele precisa ser curado. Está deixando todo mundo doente. Aí todo mundo que se identifica com aquilo vai atrás. Fica um monte de doente. Por quê? Ultrapassou os seus limites. Cegou. Um cego, quando guia outro cego, ambos cairão onde? No buraco. Tem serpente que mata como, irmãos? Ela aperta. Você pode observar. Ela entrelaça na pessoa ou no animal. O que ela faz? Quanto mais você se mexe, se você respirar, quantas pessoas já estão assim? Você dá risada? É verdade. Irmão, não consegue mais fazer nada para Deus. Está cada vez mais apertado, sufocando. O fôlego de vida, irmão, não existe mais. Mas tem uma boa notícia. Se a pessoa se voltar para Deus, a cobra volta para debaixo dos pés dela. Volta para debaixo dos pés dela, onde é o lugar dela, irmãos. Você tem que assumir a sua posição. E tem outras maneiras aí, que eu esqueci agora de falar. Mas tem outras formas. Então nós temos um limite. Ou seja, se Jesus pulasse... O que foi, Fabiana? Se Jesus pulasse... Essa pastora Fabiana é uma benção. Se Jesus pulasse, ele estava tentando a Deus. Deus ia salvar ele? A cobra ia morder ele. Por quê? Porque a palavra estava distorcida. Ia levar Jesus para fora dos muros de proteção. Como aquele pregador, o jovem pregador, que ouviu o velho pregador, que tinha um espírito de mentira na boca do pregador, tirou ele do caminho e o leão pegou e o matou. O que nós temos que fazer, irmãos, nesse período que temos os 40 nessa vida? A gente tem que examinar o Evangelho, porque no Evangelho tem o poder de Deus. A gente tem que conhecer a palavra de Deus, queridos, mas não pela letra, não distorcendo, mas como ela é, vinda pelo Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Aleluia, irmão. Eu vou terminar, continua. Não, volta lá para o Mateus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Aonde? Um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Irmãos, mostrou o quê? Todos os reinos do mundo. Eu falo que esse deserto é esse mundo, irmão. Porque agora a cartada foi... Irmãos, dinheiro é bom. Mas não ame o dinheiro. Não ame posição, não ame ser reconhecido. Não ame nada disso. Não ame a glória desse mundo. Se Deus tiver que te abençoar, Ele vai te abençoar. Se você servir a Deus, Ele vai te colocar por cabeça.
E você nunca vai ser cauda. Mas não ame isso. Não queira ser alguém que você não é, andar com quem você não pode andar. Se contenta com o que você tem e deixa Deus te dar o crescimento. Que é isso que Deus fala lá aos Hebreus. Não prostitua a sua vida. Não prostitua a sua família. Não prostitua a sua igreja. Não prostitua a sua mulher. Não prostitua o seu marido. O que Deus te deu, o que você tem, é o melhor. Você tem que amar aquilo que Deus te deu e fazer a vontade dEle. Porque Ele é um Deus de transformação, de crescimento. O diabo jogou pesado e falou assim, ó, se você quiser eu te dou tudo isso aqui, ó. Só que tem uma coisa, você tem que me adorar. Você tem que se prostrar diante de mim. E Jesus pega e fala o quê? E disse-lhe, olha lá, e disse-lhe Jesus, isso aqui a gente tem que fazer, irmão, nossos 40, ó, tem que mandar o diabo embora. Vai-te, Satanás, porque está escrito, o que eu tenho que fazer nesses 40? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deus nos deu a oportunidade de termos o nosso 40, o nosso período de vida, para vivermos adorando a Deus, não é cantando toda hora não, é a nossa maneira de viver, a forma que o marido trata a esposa, a forma que a esposa trata o marido, a forma que o casal educa os filhos, a forma que nós nos portamos diante dos nossos líderes, na presença e na ausência, a forma que nós nos portamos com os nossos irmãos, as nossas atitudes são louvores a Deus. Adoração, adorar é se render, é se prostrar, é se curvar diante da vontade daquele que reina, daquele que é o Todo-Poderoso. Deus nos fez para louvor dEle, e Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A mesma coisa que Ele é no altar, Ele é na casa dEle. Está fechando um negócio, Ele é um adorador. Está comprando, não tem mentira, Ele é um adorador. Está vendendo, não tem mentira, Ele é um adorador. Chega no altar para depositar os seus dízimos, as suas ofertas, não tem engano, não tem mentira, o que é, o que não é, não é. A gente precisa que a nossa vida seja uma vida de adoração, e aí vem o melhor agora, aí vem a benção. Que benção? Olha só, então o diabo deixa, você pode estar no deserto, pode estar nesse mundo, mas ele não vai nem querer saber de você. Quando você falar vai, ele vai. Quando ele estiver rondando, você vai fazer uma oração, ele... Opa, aqui eu não posso. Ele vai, irmão. Vai-te, Satanás. Então o diabo deixa. E eis que chegaram quem? Aleluia. E o quê? Não fique assustado não, mas os anjos, eles estão aqui para nos servir. Eles são enviados no nosso deserto para nos servir. Você pode ver que Deus não tirou Jesus do deserto. O anjo serviu Jesus no deserto. Sabe o que é isso? Nesse mundo que a gente vive, é nesse mundo que nós vamos provar das maravilhas de Deus. Deus vai ser com a gente aqui e vai ser com a gente na eternidade. Os anjos vieram e serviram a Jesus. Você não tem que pedir nada para anjo, tá? Nada. Nada para anjo. Mas como que ele vai me servir então, se eu não tenho que pedir para ele? Os anjos de Deus são magníficos em poder, e eles obedecem, eles cumprem, obedecem a ordem da palavra de Deus. Então, quando você pratica a palavra de Deus, como foi ensinado hoje, no seu 40, automaticamente os anjos vêm até você para te servir. A Bíblia fala que João,
o discípulo, ele viu um anjo. Ele viu um anjo. Quando ele viu um anjo, ele se ajoelhou e ele adorou o anjo. O anjo falou assim para ele assim, ó: não adore a mim, você só tem que adorar a Deus, porque eu sou conservo seu. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Fui enviado por Deus para te servir, para falar para você, para te ajudar. Que palavra, irmão, que gostoso. Vamos pegar essa palavra, vamos fazer valer na nossa vida. Eu quero profetizar na sua vida, irmãos, em nome de Jesus. Quem não nasceu de novo, nasça de novo. Quem não for batizado, seja batizado. Quem já foi batizado nas águas, no Espírito Santo, mas ultrapassou os muros, volta para a presença de Deus, porque Deus é um Deus de reconciliação. Ele vai perdoar você, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele vai te abraçar, Ele vai matar o bezerro cevado lá, vai fazer uma festa para você. Esse é o nosso Pai. E quando vier a tentação para você antecipar alguma coisa, você sabe quando vem essa tentação. Por quê? Porque as coisas que surgem estão fora da palavra. Aí você fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí quando vier uma mensagem distorcida, você tem o Espírito Santo, Deus vai te mostrar. E você vai falar assim: não vou agir sobre essa palavra, está distorcida. É como se eu me jogasse sobre uma palavra que Deus não está ali, eu vou me esborrachar. Então, não vou tentar Deus, continuo no meu limite, porque quando Deus fala, a gente sabe que é Deus. E se o inimigo vier para tentar jogar diante de você toda a glória desse mundo, irmãos, mas no contrapartida a isso, ele fala assim, ó, você tem que me adorar, você fala: vai embora, Satanás, porque só Deus eu adoro, e só Deus eu sirvo, e Satanás não vai poder ficar atrapalhando você, mesmo nesse mundo. Se ele vier causar alguma aflição, alguma coisa, se levantar, Deus vai entrar e vai te dar vitória. Toda ferramenta contra você não vai prosperar. Toda a língua que se levantar contra você, você vai entrar em oração, você vai quebrar tudo aquilo ali. Não tem encantamento contra você. Maldição hereditária. Você já fez a renúncia, já foi, já era. Não vou viver o que os meus antepassados viveram, porque agora eu sou de Jesus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Maldição adquirida, está amarrado. Hoje eu ando com Deus, está repreendido. Não sou perfeito, não sou santo, mas a palavra de Deus diz que o homem de Deus não vive em pecado. Então quando eu percebo que está alguma coisa errada, eu me volto para Deus, e eu me conserto com Deus e continuo na presença do Senhor. Não vou adquirir maldição nem para mim, nem para minha família. E maldição proferida, pode ser o maior bruxo de Campo Grande, pode ser o maior satanista de Campo Grande, pode ser o cara que conversa com o capeta. Eu converso com Deus, irmão. Conversa com quem? Não vai pegar. E se lançarem, eles vão ficar olhando. Daqui a pouco você está 3 vezes mais abençoado. 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 A torcida contra não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Porque se Deus torce a favor, quem são aqueles que torcem contra? Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu creio. E esse é o Deus que está aqui para nos abençoar. Amém, Jesus?